Mas é ou Agora não? essa chamada está sendo gravada. Pode se apresentar, tá? Fica à vontade, sinta-se à vontade. Tá O bom. comando é seu. Ah, então, gente, bom dia, né. Eu me chamo Raquel Martins, tenho 29 anos, esse mês faço 30. Eh, Sou terapeuta emocional, né, especializada em traumas da infância até a vida adulta. E hoje eu vim aqui, né, trazer esse bate-papo, né, sobre a importância da saúde emocional no desenvolvimento pessoal, né. E o quanto, quando a gente trabalha a saúde emocional, o quanto facilita, né, o nosso desempenho pessoal, o quanto também facilita a questão de tomada de decisões, né, porque aí a gente já quando a gente trabalha a questão emocional, a gente vai tirando barreiras ali que atrapalham, né, no nosso desenvolvimento. E deixa eu pegar aqui. Deixei anotadinho algumas coisas aqui para mim não esquecer, porque senão já foi, né. O objetivo da aula é compreender o conceito, né, de saúde emocional, e explorar relações entre saúde emocional e desenvolvimento pessoal, né. E aí eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho sobre como é que funciona, né, o que é, né, saúde emocional, né. Deixa eu achar aqui. E assim, ó, o conceito de saúde emocional, ele é assim, a saúde emocional e mental, eh, refere ao estado, né, de equilíbrio psicológico e emocional de uma pessoa, né. Envolve a capacidade de lidar com os desafios da vida de maneira eficaz, manter relacionamentos saudáveis, né, expressar e gerenciar emoções de forma adequada, e ter perspectiva positiva em relação a si mesmo e ao mundo, né. Então, assim, quando trabalhamos a saúde emocional, né, e mental nossa, tudo, funciona de uma forma mais leve, né. Tudo funciona de uma forma mais leve. Então, consequentemente, assim como eu falei que melhora o desempenho, pessoal, né, com relacionamentos, profissional, também vai influenciar nessa questão do desempenho pessoal, na criação de metas, porque quando a gente tem obstáculos emocionais ali, pode falar assim, né, eh, como muitas vezes quando a gente precisa tomar a decisão simples de acordar mais cedo, vem o sabotador, né. Aí existe muitos sabotadores que às vezes a pessoa precisa também estar trabalhando o porquê. Né, que isso acontece porque, assim, gente, é difícil criar metas, é difícil, né. Sempre é difícil criar uma nova rotina, é difícil, não tem como, isso a gente não pode negar. Porém, é possível para todo mundo, né, porque é um passo de cada vez, né, é um passo de cada vez, tudo. E a questão, assim, de a gente ter uma saúde emocional, um equilíbrio para identificar quando, certas coisas estão nos desestabilizando, estão nos prejudicando, né, emocionalmente ali, a gente dá uma desacelerada, cria uma nova rota, né. Mas quando a gente tem, muitos problemas, digamos assim, emocionais, dificulta esse desempenho da gente, né. De desenvolver habilidades, até de criar a questão os salvadores da manhã, né, que a gente tem ali, pra fazer no dia a dia, que também, né, traz desempenho pessoal ali. É para isso que está ali, né. Sendo que muitas vezes a pessoa com a questão emocional, eh que tem algumas sementes ali que impede a pessoa de ir para frente, a pessoa dá um passo para frente, mas vem um sabotador ali que traz a pessoa um passo para trás. E aí a pessoa fica nessa luta constante de início e não continua, para, né. E aí é importante a gente trabalhar essa questão, né, da saúde emocional, porque a saúde emocional mexe com toda a nossa vida, né.
com tudo, não tem como, gente. Mexe com tudo, tudo mesmo. E aí, André, tá dando para entender? É a primeira aula. Gente, a primeira conversa que eu tô aqui com vocês, então nem sei Tá ótimo, das tá vidas. ótimo. É a Ah, primeira da vida. Não sei nem muito como fazer assim, né? Sei que eu sei falar, né? Então, deixa tô fluir. vivenciando. Tá ótimo. Essa questão dos sabotadores é bem interessante trazer, né? Uhum. E assim, a questão que assim, eu gosto muito de falar da questão de traumas de infância, né? Porque é minha especialização. E essa questão emocional, quando a gente tem questões de traumas de infância, de incapacidade, de se sentir incapaz, de se sentir não merecedor, eh, de que não vai conseguir. Então, e também são crenças, né, que vão crescendo ali dentro da pessoa e vão enraizando. Aí, se a pessoa não trabalha isso, muitas vezes tem pessoas que conseguem criar habilidades mesmo com essas dificuldades, porque elas vão criando ali uma resistência emocional, vão criando ferramentas, achando, né, ferramentas para trabalhar isso. Sendo que há pessoas que precisam trabalhar isso primeiro, porque aí quando começa a fazer alguma coisa, nova, né, que é importante para ela, aí muitas vezes vem aquele sentimento de: "Você não vai conseguir", né. Aí no meio do caminho a pessoa pega e se paralisa, volta tudo de novo, desiste, né. Entende? Eu mesmo quando eu comecei Salvadores de Vida, eu acho que era antes do Milagre da Manhã, né. Quando eu comecei aqui com você, eu acho que foi o ano passado ou foi o retrasado, eu não tenho certeza, quando foi Vou que eu passar. comecei. Ano passado, né. Nossa, eu me cobrava demais, gente, eu sofria muito ainda em algumas coisas de crenças, né. E aí eu fui trabalhar isso em mim, por quê? A cobrança. Eu me cobrava demais, mas era uma cobrança que me fazia sofrer. E aí a gente tem que entender o nosso limite, né, que é onde chega a questão do amadurecimento emocional, do se conhecer. Porque a gente quando se conhece, eu vim trabalhando isso há 2 anos e pouco que eu estou nessa área, né, como terapeuta, então comecei a trabalhar a raízes emocionais, para poder identificar como eu funciono, né. Como eu funciono? Será que, eh, essa questão tipo, a rotina que muita gente faz é a mesma que dá para mim? Ou isso alguma coisa, sabe, me prejudica de alguma maneira? Porque a gente cada um tem a nossa gente, cada um de nós tem as nossas demandas, né. Tem as demandas do dia a dia, então a gente tem que se adaptar. Precisamos achar produtividade, porque é bom a gente evolui sendo produtivo, né. Sendo que a gente também não pode se julgar quando, muitas vezes não conseguimos. E aí vem a autocobrança, vem o julgamento consigo mesmo. E então, assim, aí vem a questão dos traumas muitas vezes, né, que naquele momento começa a te dizer: "Ó, tu não vai conseguir", né. "Tu não vai conseguir, tu não é capaz", e a pessoa fica frustrada, fica triste, desiste, se culpa, né. Sendo que é possível sim viver uma vida produtiva, né, fazendo o que você gosta, o que você ama, né, conseguir criar novos hábitos, sendo que tudo isso a gente precisa sim estar com a saúde mental, saúde emocional, em dia, né, para que a gente entenda os momentos ali que as coisas nem sempre vai ser como a gente quer, mas a gente tem que ter compromisso com o que a gente quer também, né. Tipo: "Ah, eu tenho que acordar mais cedo". Hoje, se aconteceu de hoje não acordar no horário que eu queria acordar, mas sim, o que é que eu posso fazer para acordar amanhã, né. O que é que eu posso fazer? Eu preciso ajustar alguma coisa, né, e não vir aquele sentimento de culpa. De: "Ah, eu não consigo, porque não dá", sabe, e se martirizar, porque aí que fica pior, né, a pessoa não consegue seguir em frente, muitas vezes por causa disso. Hoje em dia, assim, o grupo tem ajudado muita gente, eu vejo, me ajuda também,
Não sou tão frequente digitando ali, porque eu sou muito assim, levanto, vou fazendo, vou vivendo e ainda mais que chegou os atendimentos, né, então muda a minha rotina, assim, de certa maneira, e eu estou tranquila com isso, respeitando o processo, que estou vivendo agora. Então é isso, assim, sabe. Quer falar alguma coisa? Como é que você trabalha isso nos seus clientes? Essa questão da A gente eu autocobrança, tra seguro. aham. Eu trabalho com reprocessamento de traumas e crenças que limitam, né, que aí no caso a gente começa a trabalhar da infância, por isso que eu digo que sou especializada em traumas de infância até a vida atual, porque a gente trabalha reprocessando o emocional da pessoa, né, tipo assim, tirando debaixo do tapete aqueles traumas, aquelas crenças que foram enraizadas, que dificulta que a pessoa evolua, que a pessoa siga em frente, sem aquela dor estar ali latente, né. Porque por mais que muitas vezes a gente diga: "Já superei", nem sempre a gente superou, né, porque o nosso inconsciente ele é poderosíssimo, guarda tudo, tudo, cheiro, temperatura, ele é muito poderoso. Então assim, às vezes a gente não fica lembrando das dores do passado, né, porém, há situações que acontecem na vida que trazem a memória ao inconsciente, tipo: "Ah, isso aqui lembra aquela situação que ela viveu traumatizante". E aí o que que acontece? Às vezes a pessoa pode ter crise de ansiedade, a pessoa pode paralisar em meio aos desafios, né, a pessoa pode desistir, né, que tem aquele: "Tu não vai conseguir, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir", né, e aí acaba que a pessoa muitas vezes realmente desiste. E aí eu trabalho essa questão de reprocessando mesmo, ajudando a pessoa a trazer maturidade para o inconsciente sobre aquilo que ela viveu, para que ela saia desse congelamento daquele momento ali. Então, pode acontecer o que for que traga a memória do que passou, mas não vai mais afetar a vida da pessoa no presente. Entende? Então o meu trabalho é amadurecimento emocional, é reprocessamento, porque a pessoa evolui muito também, né, vai se conhecendo, né, seus limites, seu potencial, né, muita gente se encontra ali também como que antes tinha aquela crença de tipo: "Ah, eu não sou capaz, nada para me dar", assim, tem pessoas que têm, né, natural porque acontece, cada um tem suas experiências da vida. E quando sai dali do processo terapêutico que vai chegando a um certo ponto, nem digo que precisa acabar, tá, porque tem gente que no meio dali do processo já vai tendo resultados incríveis, e a pessoa já começa: "Nossa, não, eu posso". Isso aconteceu comigo, né. Isso aconteceu comigo, porque antes eu não me sentia capaz, tá. Não me via capaz. As palavras que eu tinha ouvido na infância, né, de que isso não é para tu, "Ai, sai daí, tu vai ser nada, tu vai ser igual fulana", sabe. Essas palavras me seguiam, então automaticamente meu inconsciente tem um ciclo de repetição, né, que a gente foge, mas o nosso inconsciente querendo ou não, ele quer que a gente resolva para que a gente não fique sofrendo. Aí vem aquela questão da repetição do inconsciente. Então, a todo momento eu fracassava em muitas coisas. E aí acabei tendo ansiedade, né, que foi aonde eu fui buscar o recurso do conhecimento para transformar isso em mim, né. Se fosse outro momento eu não teria aceitado participar dessa aula, dessa Olha, que conferência. legal, que legal, que legal. É um Porque mes eu não fiquei nervosa, sério, eu fiquei assim: "Ó, gente", lógico, a gente fica com aquele: "Ai, meu Deus, né, a primeira vez", mas é muito bom. Mas antes eu estaria tremendo, eu teria me sabotado, dito assim: "Ó, não consigo". Não vou conseguir, olha, não dá para mim, sabe. Então hoje eu vejo essa questão do emocional quando a gente trabalha, o quanto influencia nas decisões, nas oportunidades, porque hoje eu me permito, eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou acertar e tá tudo bem, entende. É sobre isso, assim. E é sobre aí isso que a gente trabalha hã, também. É sobre isso que a gente trabalha também.
Quais são Exatamente. os traumas mais comuns que você já encontrou aí no seu trabalho de 2 anos aí, enfim, como terapeuta? Os mais comuns é da maternidade, né, com mães, é o mais comum, assim, no sentido de não merecimento, tipo, na questão da carência materna ou da carência paterna, são os traumas mais comuns, assim, que acontece, que dificulta a pessoa nos relacionamentos pessoais, né, que aí tem gente que espelha a mãe, né, em outras relações, a carência, e mesma coisa a paternidade. Gente, é o que mais tem, assim, é mais comum. De infância, por isso que eu não desisto da infância, porque tem que começar lá atrás. Porque tudo começa lá no comecinho. Aí tem gente que tem, da questão da mamãe, né, teve dificuldades com a mamãe, às vezes não recebeu o acolhimento que precisava, espelhar isso no trabalho, espelhar isso nas amizades, né, também com relacionamentos masculinos, com o pai, porque a primeira visão masculina é o pai, né. E aí, se muitas vezes aquela visão inicial ali, não vem de uma forma, como é que eu posso dizer, limpa, assim, para a criança entender, sabe, o que não merece, o que merece, eh, como é que eu posso dizer uma palavra, assim, que defina, né. Enfim, não vem assim, mas para a pessoa realmente entender lá no futuro qual o tipo de relacionamento ela precisa ter, ela merece ter. Porque aí, às vezes, acontece do papai ter saído de casa. Então a criança, ela fica naquela carência masculina de encontrar aquele afago, né, aquele, cuidado, então acaba espelhando isso nos relacionamentos. E aí acontece relacionamentos abusivos. Não, muitas vezes acontece, uma grande parte que tem, essa questão da deficiência da paternidade e da maternidade também, porque acaba sendo um conjunto ali, né. Não tem como, às vezes, a criança não consegue distinguir o que é o quê. A criança é tipo assim, a criança ela vive a vida dela egocentrada, ela é centrada nela, onde tudo que acontece na vida é culpa dela. Então por isso que a criança se traumatiza tanto. Porque muitas vezes, assim, ó, num exemplo, para que entenda, né, a criança, ela é assim, se aconteceu uma separação dos pais, foi porque os pais não se davam bem, entende? Podia ter alguma coisa aconteceu entre eles, não foi por causa da criança. Mas a criança, em alguns momentos, pode entender que foi por causa de mim, né. Foi por causa de mim, porque, de repente entenda que, é porque cada pessoa funciona de um jeito. Meu papai e minha mamãe, desistiram porque eu fiz alguma coisa, ainda mais se a criança em algum momento de briga que separa, tiveram alguma correção com a criança, sabe, tipo: "Não, não, para com isso, não sei o quê", daqui a pouco os pais brigam, os pais se separam, a criança entende o quê? "Foi por causa de mim, gente". Meu pai e minha mãe se separou por causa de mim e isso vai afetar a vida dela de formas, que não tem nem como, porque é muito amplo, assim, o que afeta. Tem gente que vai crescendo aí sem acreditar no amor, não se permitindo ser feliz, porque diz que, sente que aquilo ali não é real, né, não é possível, porque na infância ela vivenciou isso, né, e aí tem que quebrar essas crenças, esses traumas para poder a pessoa viver uma vida plena do jeito que ela quer viver, não como o inconsciente tem levado ela a viver, entende? Porque a gente trabalhando no inconsciente, a gente trabalha também a consciência, de fazer as coisas consciente, né, porque o emocional da gente é o oceano, gente, é um oceano, a gente é um barquinho. Então é bem assim, é muito da infância. A maioria das pessoas que eu atendo é traumas da infância. Uns ou outros que são, já na fase adulta, são poucos, assim, que são da fase adulta. Lógico, todos têm também na fase adulta, entende? Todos têm também na fase adolescente, na fase adulta, mas a maioria começa lá do comecinho. Adulto é mais difícil, né? A gente já tem algumas ferramentas para lidar, né? Mal ou bem, Sim, né?
É, porque criança tem aí a mais gente já tem uma maturidade maior. defesa, né? Aham, Ali para cada um vai lidar, ter né. uma leitura muito pessoal, né? Única Uhum, de ler as coisas. É muito legal exatamente. isso. E E é feito quando a gente eu até uso, assim, esse exemplo, que às vezes 2 pessoas estão no mesmo ambiente, acontece a mesma coisa com elas, só que uma sai traumatizada e a outra não, né, porque cada uma pessoa reage de um jeito, cada um tem uma maturidade emocional, né, tem um desenvolvimento emocional, nem todo mundo ninguém é igual na verdade, né. Que aí tem gente que fala: "Nossa, mas isso é bobeira", mas para aquela outra pessoa não foi bobeira, né. Então é bem essa individualidade, assim, que tem que ser trabalhado com cuidado, né, porque a gente não pode levar à risca, tipo: "Ah, porque para um acontece assim, o outro não, o outro acontece também". Não, quando chega lá na hora tem que conhecer a pessoa, né, a fundo, saber como essa pessoa funciona, que é importante ter aquele tato humano, né, porque se a pessoa senão vira um robô tratando todo mundo do mesmo jeito e não é assim que funciona, né. Tem que legal. ser aham. Aí você trabalha a questão das raízes emocionais, né? Isso, exatamente. Fale um pouquinho mais sobre isso. Eh, deixa eu ver se eu consigo explicar para ti. As raízes emocionais, assim, eu trabalho, todo o contexto emocional ali, por quê, né, quando a gente trabalha o emocional, muitas pessoas ficam assim: "Gente, mas eu quero começar da onde eu estou reclamando", né. Mas eu tô falando é do meu relacionamento, não é do meu pai, não é da minha mãe, entende. E aí eu digo: "Olha, veja só, imagina só uma árvore, né, tem uma árvore, só que lá em cima os frutos estão ficando todo machucadinho. E aí, nesse momento eu vou pegar e vou trabalhar os frutos? Vai adiantar eu pegar os frutinhos e trabalhar um por um? Não vai adiantar, porque a árvore vai continuar produzindo esses frutos. Eu preciso trabalhar a raiz da árvore, tipo, lá embaixo, né, para poder nutrir ele, para poder fortalecer ele, poder que aí é o inconsciente nosso emocional, né, mandando informações para o teu emocional de que tu tá forte agora para passar por esse processo que tu tá vivendo hoje. Então, se tu trabalha lá atrás, tu começa a amadurecer, é um processo de amadurecimento. E aí tem pessoas que quando eu faço, pessoal, "Ah, tá, entendi", mas todo mundo quer vir trabalhar primeiro o que está acontecendo agora, O que está né. pegando fogo, né? Aham. Aí É, você fala: "Mas a gente trabalha também, porque aí eu preciso ajudar a pessoa a se aliviar naquele momento para que ela também muitas vezes tenha foco no que a gente vai estar fazendo. Só que é uma coisa que vai voltar ali de novo e vai ter que trabalhar, não tem como, tem que se aprofundar. É a raizinha mesmo lá do começo, assim, que a pessoa se fortalecendo do início ao fim da sua vida, até o no caso, até o momento presente, a pessoa é outra, né, o amadurecimento emocional é outro, como você vê a vida é outro. O seu trabalho, né, com aqui no grupo, é incrível, assim, porque ajuda também as pessoas a trazer a consciência. E eu sempre que tem as aulas no sábado, é poucas vezes eu consigo, né, porque a correria, volta e meia eu tenho uma coisa ou outra para fazer, hoje já daqui a pouco eu vou sair. Mas assim, eu fico fascinada, porque cada vez que eu participo, vem um insight. Poxa, verdade, sabe. Então traz a legal. consciência de que você precisa criar novos hábitos para poder você ter uma vida produtiva, para você ter qualidade de vida, e estar trabalhando junto ali se torna muito mais fácil, né. A gente sabe que sozinho, gente, meu Deus, não é fácil, né. E acompanhado se torna muito mais leve, porque tem aquela troca, né. De olha, hoje foi assim, isso vai fortalecendo também a pessoa. É um processo, né, de se conhecer, né, e é muito bom mesmo, eu gosto muito. Essa questão que você falou aí, eu achei interessante, porque a maioria de nós queremos resolver o que está realmente ali na principal camada, né? Ali que está visível, né? Uhum.
Mas, como a gente já sabe no desenvolvimento pessoal, o invisível, né, que é o inconsciente que comanda tudo, né? Uhum. E aí a pessoa quer resolver aquilo, mas quando ela tem uma certa resistência, assim, em querer não olhar o passado, de não querer voltar lá e tal, como é que você lida com isso? Como é que você lidaria com isso, no caso? Tem pessoas que têm resistência mesmo. Lido hoje com clientes que têm essa resistência, só que eu não posso convencê-los, porque assim, ó, veja só, o meu trabalho é feito Mas aí, com. vamos fazer só um exemplo aqui. Eu falo assim, olha, eu tenho isso, tá acontecendo isso, isso, isso. Uhum, Meu casamento, pá, vamos dar um exemplo. Mas eu não quero uhum. voltar no passado, eu não quero saber da minha infância. E como Vai você lidaria com trabalhar o isso? presente. Eu não posso, insistir que a pessoa volte, né? Mas também eu não vou negar o tratamento à pessoa, né? Então a gente vai trabalhar o presente, que é o importante, para Na sua aquela cabeça, você pessoa. acha que vai ser resolvido isso? Na sua Não cabeça. vai ser resolvido 100%, mas pode dar um alívio, porque na verdade o que é que acontece? Eu vou trabalhar ali, vai ter o alívio. A pessoa vai conseguir ter mais consciência, vai ter coisas que a pessoa vai desenvolver, né, ali no relacionamento, vai melhorar. Porém, em algum momento da vida, por não trabalhar a infância, pode acontecer que aquela questão não volte da mesma forma, mas mais forte, porque a pessoa, como é que fala? Vai vir os gatilhos, né? Se a pessoa não trabalhou as crenças 100% ali, do início ao fim, vai ter os gatilhos emocional, né? Que vai trazer de novo a insegurança às vezes. Mas, às vezes, não na mesma questão. Porque o que é que acontece, né? Se a pessoa trabalha em segurança, não confio, sou muito insegura. A gente vai trabalhar isso emocionalmente, porque ela se sente assim, né? Eu tenho ferramentas que ajudam a achar o porquê. Eu consigo fazer isso. Sendo que, às vezes, a pessoa no meio do caminho diz, então eu quero voltar, porque eu percebi, né, que era lá de trás. Eu não sabia. Então, assim, sempre vai ter o filme, porque vou só explicar para vocês mais ou menos como é que funciona, né? Eu trabalho com reprocessamento emocional, então a gente faz o quê? Faz uma volta ao passado para que você reprocesse ele e o teu inconsciente entenda que agora, ok, você está forte, você está enfrentando isso de frente. Porque antes o teu inconsciente muitas vezes guarda aquela informação para tu não sofrer. Mas o corpo também não deixa de mandar comandos de gatilhos que você vai recebendo ao longo da sua vida, né. Então, quando a gente trabalha essa questão ali, desde o comecinho, aí não volta mais. Os gatilhos já são tirados dali de você. Agora, quando trabalha só uma questão, vai resolver a questão do teu casamento, vamos supor, né, mas não vai resolver outras questões que também a tua dor da infância afeta, além do relacionamento. Entende? Só que aí tem gente que chega: "Olha, eu tenho a crença de que dinheiro não traz felicidade", né. Eu tinha isso, gente, mas era uma crença, assim, que parece boba falando, mas não era não. Quando eu pegava dinheiro, dinheiro parecia que ia me trazer um sofrimento, ele tinha que ir embora. Eu fazia de tudo, mesmo inconscientemente, para não render. E depois eu ficava sofrendo, porque o dinheiro não traz felicidade, né, mas também a falta dele também não traz. Então era bem assim, eu ficava: "Nossa, eu podia ter trabalhado só essa crença, né, de que dinheiro não traz felicidade, e encontrar, trabalhando a pessoa, fortalecer ela nessa questão". Sendo que quando chegasse na questão da infância, quem foi que começou com isso, né, lá atrás. Eu ouvia isso, não foi os trabalhos que eu recebia o dinheiro e eu gastava. Não foi, foi a infância que eu ouvi aqui da minha avó. Dinheiro traz felicidade, que é uma justificativa para viver a vida, querendo ou não, que não podia, que não conseguia sair, entende? Porque muitas vezes a gente usa justificativas, para permanecer em um lugar, porque a gente muitas vezes não quer enfrentar a dor de frente, não quer enfrentar o problema de frente para sair dali. Né. E aí eu cresci com isso, mas assim, eu preferi trabalhar do início até o fim, mas se a pessoa não quer trabalhar o passado, tudo bem, a gente vai trabalhar junto o presente que a incomoda, e ela vai sair dali naquela questão bem mais fortalecida, ok,
sendo que terá outras que ela vai continuar voltando para trabalhar, entende? Porque Tentando não montar o quebra-cabeça. é, porque aí de vez da pessoa, tipo, trabalhar do início e concluir o tratamento e ser liberada para isso, para viver a vida sem aquelas raízes do passado, aí a pessoa fica tendo que estar voltando. Lógico, gente, que na vida a gente tem traumas também da vida adulta, porém são bem menos frequentes. Mas ainda acontecem, né? Porque tem pessoas que passa por situações de desespero, né, e aí pode traumatizar sim. A pessoa pode precisar de fazer terapia por aquela questão que aconteceu, mas não será mais pela questão do passado, entende? Não será mais pela questão do passado. Então a importância de trabalhar o passado é muito é muito importante, gente, é muito grande, assim. Só que a pessoa também, como eu falei, não deixa de receber tratamento porque não quer voltar, né. A gente também não irei negar, porque tem outras ferramentas que eu conheço hoje que eu posso estar ajudando além das que eu quando eu comecei, né. Porque quando eu comecei eu tinha as ferramentas apenas de trabalhar a infância, e aí eu fui estudando, continuo estudando e é sobre isso. Para Show. poder ajudar, né. Tem mais que podemos. Pode continuar. No caso, a gente está quase no finalzinho aqui. Se quiser dar as suas últimas palavras aí, enfim. Hã, deixa eu pegar aqui um negocinho que eu botei aqui para falar para vocês. Hum. E é assim, ó, ressaltando, a questão de que, gente, se conhecer emocionalmente, como eu já falei, mas focando um pouco mais nessa questão, ajuda que a vida flua de uma forma mais leve. Porque muitas vezes a gente fica insistindo em coisas que nos sobrecarrega. Então uma pessoa sobrecarregada, ela não vai conseguir focar nas outras questões que precisa ser feita, né. E aí a pessoa começa a ficar pilhada, a ficar preocupada, e por que não dá, e por que eu não consigo, sabe. Então a importância de você conhecer seu limite. "Ó, eu funciono de tal forma, então o que é que eu posso fazer, né, para ter desenvolvimento pessoal, que também não vá me esgotar?". Sabe, que também não vai me machucar. Por quê? Acordar certo horário, tem gente que acorda 4 horas da manhã. Eu conheço pessoas que acordam 4 horas da manhã, tem uma vida super ativa, eu acho maravilhoso, sendo que cada uma pessoa funciona de um jeito. Se eu fosse fazer isso de ficar acordando todo dia 4 horas da manhã, gente, eu tentei, tá, mas eu me esgotava, porque não era o meu ritmo. Entende? Não era o meu jeito de funcionar, não é como eu funciono. Então você se conhecer como você funciona é extremamente importante, porque hoje eu acordo às 5 da manhã, vejo 1 hora a mais, mas eu me sinto super à vontade, me sinto feliz, não existe aquela cobrança, né, porque eu consigo acordar 5 horas, entende? Então é importante você entender como você funciona para que você bote metas que você consiga fazer. Porque se você fica naquela de eu vou fazer igual fulano faz, igual ciclano faz, vira uma roda de, eh, decepções às vezes, sabe, porque a pessoa não consegue fazer igual fulano e fica naquilo: "Ai, eu não dá", mas às vezes não é a questão de que você não consegue, não é sobre você não conseguir, é sobre você adaptar aquela rotina a como você funciona. Né, é um milagre, tipo, os salvadores de vida, adaptar conforme funciona para você, mas com responsabilidade, que a gente é adulto, né, então se a gente quer mudar a nossa vida, se a gente quer ser produtivo, a gente tem que agir a responsabilidade, né, e fazer um passo de cada vez. Bota uma meta, se foca nela, faz aquilo com o teu melhor que tu pode fazer hoje. Se vai ter dias que não vai dar, né, respeita o teu processo, mas mantenha o foco, né.
Olha, minha meta é acordar às 5 da manhã, então todos os dias eu vou acordar às 5 da manhã, né? Fazer aquilo com respeito a você também, né? Se ficar doente é uma questão que tem que se respeitar, porque às vezes a pessoa fica doente, mas fica pilhado que tem que fazer, que tem que fazer, que tem que fazer. Aí se esgota, quando chega um momento, às vezes para e não consegue voltar. E quando volta é muito mais difícil, né? A gente criar uma nova rotina. Então é melhor a gente ir criando ali um hábito, porque criar novos hábitos é frequência, né? A gente fazer todo dia um pouquinho, todo dia aquilo de novo, para que a gente também realize aquilo que a gente deseja, né? Deixa eu ver aqui. E assim, ó, tem no livro, né, O Poder da Ação, eu tô lendo ele, e aí o Paulo Vieira, ele fala assim, ó, tem poder quem age. E essa palavra que ele fala ali no livro, eu acho bem interessante, e falar aqui para vocês que faça, tem poder quem age. Se você acorda e faz o teu melhor hoje, né? E faz o teu melhor hoje, você está um passo muito à frente de ontem, entende? Então, toda vez que você tomar uma decisão, tenha responsabilidade, faça aquilo conforme você pode no momento, mas seja comprometido com seus sonhos, com seus objetivos, que isso é importante, né? Se você observa que tem dificuldade de alcançar, né, de ter um desenvolvimento pessoal, porque algumas questões emocionais, raízes emocionais, como seja, te atrapalha, trabalhe isso também, porque a gente precisa focar em todas as áreas da nossa vida, né? Emocional, física, que é muito importante, espiritual, cada um acredita, tem suas crenças, né? Relacionamentos. Então, a gente precisa trabalhar todas as áreas. A emocional não é diferente, né? A gente também precisa trabalhar isso, né? E trazer crenças que sejam boas, positivas para dentro de nós, né? E eu acho que é isso. Gente, eu escrevi um monte de coisa para falar na hora. Não... Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Mas fluiu super bem, Raquel. Foi super natural. Obrigada. Assim, uma linguagem bem acessível e você tem uma clareza, né, muito grande, assim, a gente sente que você, né, gosta do que você faz e é mais importante do que isso, eu acho, assim, quando a pessoa passa pelo processo e vai, né, passar para outras pessoas, é completamente diferente. Então, assim, é causa, efeito, né, e ação. Então, foi muito bacana. Eu cheguei um pouquinho atrasada, então depois eu vou olhar a aula com cuidado, mas o pouco que a partir das 7h17 que eu vi ali, achei assim que você arrasou. Dá para fazer lives já, né? Marcar outras aulas de outros temas, né, André? Sim, sim, sim. Com certeza, tá? Para dar mais fôlego Muito aí para a obrigada, gente. tá? Muito obrigada, de verdade. Fico grata pelas suas palavras. É sempre assim, hoje eu estou tomando, como eu falei, os desafios da vida, né? Porque eu realmente trabalho com o que eu amo hoje. Me encontrei na terapia. Gente, eu já trabalhei de muitas coisas, mas quando eu entendi que é com gente que eu preciso trabalhar assim, cuidando, sabe? Com esse contato humano, então tudo fluiu. Hoje em dia, realmente trabalho com gratidão, com alegria. Isso é tudo, né? E obrigada. André, me surgiu uma coisa aqui. Eu quero conhecer mais da Raquel, né? Vamos fazer uma lista dos instas dos participantes para a gente se seguir, se conhecer mais, né, Sim. Raquel? Você deve ter Sim, um Insta com bastante conteúdo, né? tenho. Então, Estou postando algumas coisas lá. Estou trabalhando aí alguns novos, né? Algumas novas criações aí com outras terapeutas.
Que E é isso. bacana. Ai, que Aham. bacana. A gente vai fazer uma listinha no grupo para a gente, né, se seguir, né, André? Show, Então, show. estamos juntos. Ótimo, ótimo. Parabéns, Raquel. Arrasou. Obrigada, Luzia. Obrigada, tá? Obrigada. A última pergunta é: como que você, na sua experiência, você acha que está liberada a pessoa? A pessoa começou seu tratamento contigo, Só um momento que você fala assim, olha, essa pessoa está liberada. Como que você entende isso? Qual que é o seu feeling, a sua percepção, seu instinto, sua tá, leitura? fala de não consegui ouvir aqui. Como você Tipo, a percebe? alta, quando ela É dá isso. alta para a pessoa que está Isso. fazendo um processo terapêutico contigo, Raquel. Certo, certo. Então, a alta, ela vem quando a pessoa passa pelo processo terapêutico, né, de reprocessamento, como eu falei, da infância à vida adulta, no momento que a pessoa está, a idade atual. E aí a gente tem a potencialização de crenças positivas, de visualização de um futuro. Tem toda uma questão para a pessoa sair dali do processo terapêutico mais forte ainda, né? Que é visualizando e com certeza, assim, sentindo que é possível viver, rompendo mesmo. Então, a pessoa tem alta a partir desse momento, que a pessoa está forte, né? Que o passado, os traumas que foram gerados na vida dela não existem mais, não atrapalham ela mais, porque não é sobre esquecer, é sobre lembrar sem sofrer. A gente fala muito isso. Lembrar do passado a gente pode lembrar, agora ficar sofrendo por causa dele é o que não é saudável, né? Ressignificar, né, Raquel? Sim. Fazer o processo de ressignificação, né? Exatamente, Entendi. exatamente. Trazer um novo sentido para aquela dor, para aquele processo que você viveu, o quanto é que. Porque, assim, mesmo no processo de dor, a gente encontra algo também positivo quando a gente já está com um emocional maduro, né? Nossa, fiquei aqui com uma coisa. Sabe o livro Magia, André? Tem um exercício, Magia é a gratidão. Eu não sei se a Raquel conhece esse livro, Não. É o que é segundo da mesma autora do do segredo. livro O Segredo. Tem um Uhum. dia que a tarefa é para algo que te faz sofrer, né, para um problema que você tenha, você precisa encontrar 10 motivos para agradecer aquele problema. Uhum. Vamos, né, colocar aqui exemplo da procrastinação. Então, você vai estudar mais sobre aquilo, encontrar o que a Raquel falou, a raiz, ver o que você pode Uhum. agir. Então, Exato. assim, você Que coloca legal. assim, eu agradeço por ter procrastinação na minha vida, porque isso me faz acordar para ser melhor. Eu agradeço por ter procrastinação, porque eu tenho oportunidade de buscar conhecer mais, né, a raiz e eliminar ou ressignificar. E 10 coisas. E isso, né, te dá um despertar muito grande. Aí a Uhum. Raquel falando sobre isso, da ressignificação, faz muito sentido, né? Às vezes, as pessoas, a Raquel deve encontrar muito isso, né, nas pessoas que a procuram. A pessoa tem um problema. Qual que é o costume que as pessoas têm? É pegar e ampliar o problema. É. Achar, assim, colocar que ele é muito difícil. Mas qual que é o objetivo, né? Parecer tão difícil, porque ela quer encontrar motivos para não agir, para não fazer, né? A gente está sempre na zona de conforto. Então, aquilo que nos provoca, aquilo que nos dá chacoalhão, faz a gente agir. Então, Verdade. é bom, né, a gente começar a pensar sobre isso. Então, a sua aula, para mim, ela deu um despertar nisso, né? Tem Que um bom. problema, não vamos colocar o problema assim, em enésima potência. Vamos partir para planos de ação, né, Raquel? Exatamente. É sobre. Tem aquele problema, o que você vai fazer para resolver ele? Porque quando a gente fica em cima dele, botando ele muito lá, né, muito no topo de tudo, como se fosse o centro, né, da sua vida, ele amplia e aí, querendo ou não, tudo fica mais difícil. Se você pega e diz, olha, o que é que eu posso fazer para resolver este problema? Né? Você vai encontrar uma solução, vai se fortalecer e vai vencer.
né? E assim, ó, ela falando aqui sobre essa questão de escrever os 10, né, pensamentos positivos, né, os 10 pontos positivos sobre a questão que a pessoa está vivendo, também é muito importante a pessoa escrever um hábito que eu tenho feito e que tem sido cada vez mais incrível, como você se vê, né? Escrever como você se vê. E todos os Eu acho pontos que vou colocar isso como tarefa, negativos, hein? Eu acho que vou todos os colocar isso como pontos tarefa. Hã? Vou colocar isso como a tarefa da aula. Sim, é muito incrível. Você escrever como você se vê, você se descobre. Porque muitas das vezes a pessoa se vê sem capacidade e a pessoa não sabe. Quando a pessoa está escrevendo, vai vir algumas coisas que vai demonstrar isso, né? E marcar também ali todas as palavras negativas, né? Com um pilotinho da preferência, como todas as palavras negativas que você vai escrevendo sobre você ao longo do caminho. Porque a pessoa vai trazer a consciência de que muitas vezes a gente é injusto com a gente, né? A gente conquista tantas coisas, a gente evolui em tantas coisas, mas às vezes a gente não consegue se parabenizar por aquilo. Às vezes a gente prioriza, feito ela falou, né? Bota mais em cima os nossos defeitos do que as qualidades, né, que temos. Então, escrever, gente, como você se vê, é importantíssimo. Eu tenho feito isso. E, assim, tenho descoberto ainda mais coisas importantes, assim, e que hoje eu me vejo muito diferente que antes. Isso aí é maravilhoso. Porque antes, se eu fosse eu escrevendo antes, no passado, nossa, ia ter muita coisa ruim, tá? Porque eu era bem justa comigo. Então, a importância da gente trabalhar o emocional é isso, né? Aprender a ser, amoroso com a gente mesmo, né. Show, show. Vou colocar isso como tarefa, tá? Aham. Gratidão, tá? Pela sua Eu que te entrega, agradeço. por tudo e continue com esse trabalho. Você se encontrou e a sua missão de vida, o seu propósito, enfim, eu acho que isso dá sentido para a gente, né? Encontrar Uhum. profissionais que se encontram de corpo e alma, coração naquilo, e é maravilhoso isso, tá? Porque Eu é te amor agradeço. envolvido, é curativo, faz com que as pessoas realmente consigam se encontrar, né, no seu trabalho. Isso é muito bom, tá? Gratidão, tá? Uhum. E Eu te obrigado, tá? agradeço pela oportunidade, né, porque é a primeira vez que eu participo, assim, numa videoconferência. Muito obrigada, estou feliz, grata pela oportunidade, André. É um prazer estar no grupo, né. E assim, eu tenho também aprendido muito com vocês, né, porque a vida é essa troca aí, a gente passa o que a gente tem e também absorve o que o outro tem, né, positivo ali. E tenho conhecido pessoas maravilhosas ali no grupo, você, Beatriz, né, a Luzia agora, e é um prazer, gente, o Diego, o Pedro, né, todo mundo que está aqui. Muito obrigada Gratidão, gratidão, mesmo. gente. Um bom dia, um ótimo sábado para Bom todos. dia, gente. Até mais. Tchau. Tchau.